O livro mais lido do mundo está repleto de segredos e enigmas. O Jardim do Éden existiu ou não passa de uma lenda? A chuva descrita de Gênesis durou 40 dias e 40 noites? Seria capaz de inundar todo o planeta? É possível que os primeiros homens vivessem mais de 900 anos? Sem dúvida, a Bíblia é um livro cheio de mistérios e histórias. Hoje vamos mergulhar na história de Ló e entender o que se passou naquela época e o que aconteceu naquele período. Um personagem que possui uma história intrigante narrada no livro de Gênesis é Ló, um personagem bíblico do Antigo Testamento. Ele é ancestral dos Moabitas e Amonitas, povos vizinhos da antiga Israel. Ele era filho de Arã, sobrinho de Abraão. Ló foi um homem muito rico. Naquela época, a riqueza se media pela quantidade de gados, escravos, ouro e pratas que a mesmo possuía. Por isso, Ló era considerado um homem de muitos bens, de muitas posses. O nome Ló, em hebraico, tem a ideia de alguém gentil, amigável, bondoso. Ló foi sobrinho de Abraão e sempre estava o acompanhando em suas peregrinações. Ele também era um homem que viajava muito com Abraão, e isso é fácil de se perceber nas Escrituras, pois no livro de Gênesis, onde a história de Ló é narrada, são várias as caminhadas citadas que o filho de Arã realizou juntamente com Abraão. E uma dessas várias viagens que Ló fez com Abraão, registrada no livro de Gênesis, foi quando Ló e Abraão foi para o Egito. Essa viagem ocorreu no tempo que houve grande fome na terra. Mas logo depois disto, eles voltaram para a cidade de Canaã. O que se pode concluir é que a cidade de Canaã foi a cidade de Abraão e de Ló. Em um determinado período, os rebanhos de Ló e de Abraão aumentaram muito, de modo que a região em que estavam não comportavam os dois habitando juntos ali, e que acabou ocasionando a disputa entre os pastores de Ló e de Abraão. Então Ló, sobrinho de Abraão, partiu rumo a Sodoma, após ambos concordarem que seria melhor para as famílias se separarem, pois os pastores de seu povo estavam em desacordo com frequência e grande conflito. E nesse período, houve uma guerra entre reis, e com isso Ló foi levado cativo e resgatado por Abraão assim que soube do ocorrido. Abraão escolheu 318 homens, seus melhores, para resgatar o sobrinho. De acordo com Gênesis, há uma passagem em que o Senhor anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. O motivo seria o elevado nível de promiscuidade e corrupção daquele povo. Disse o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma se tem multiplicado e porquanto o seu pecado se tem agravado, eu destruirei essa cidade. Abraão intercedeu pelo povo diversas vezes, perguntando ao Senhor se houvesse homem justo no meio dos ímpios, que ele poupasse aquela cidade. Então o Senhor ouviu o clamor de Abraão, enviando 2 anjos à casa de Ló, que habitava na região que ia ser destruída, e orienta a deixar a cidade juntamente com sua família às pressas. E os anjos orientam a família, dizendo para não olharem para trás. E isso aconteceu. A cidade foi destruída. Ló, então, recebeu a ordem de tirar sua família de Sodoma. E também recebeu uma ordem de Deus para que não olhasse para trás, quando as cidades estivessem sendo destruídas. Mas infelizmente uma pessoa da sua família não obedeceu à ordem de Deus, e essa pessoa foi sua mulher, tornando-se uma estátua de sal. O modo com que os homens receberam os anjos do Senhor mostra a depravação, os homens cegos pelo pecado que queriam coabitar, dormir com os anjos. Também vale ressaltar a tentativa de Ló de pacificar a situação, oferecendo as suas próprias filhas àqueles homens. Tal atitude demonstrou a fraqueza de Ló e os efeitos nocivos daquela cidade sobre ele. Como os homens de Sodoma não recuaram, querendo tomar para si os anjos de qualquer jeito, eles foram feridos de cegueira, e Ló recebeu a ordem para tirar toda a sua família daquela cidade que seria destruída. As cidades de Sodoma e Gomorra são listadas entre as cidades que se ajuntaram no Vale de Sidim,
são geralmente conhecidas como a cidade das planícies. Havia também outras cidades próximas delas, como Adimá, Zeboim e Zoar. Após sair de Sodoma, Ló e suas filhas habitaram em uma caverna, numa região montanhosa ali. E Ló foi embriagado pelas suas próprias filhas. Estando elas morando em uma caverna, vendo seu pai já idoso, sem terem homens jovens por ali, elas decidem fazer algo trágico: embriagar seu pai e se deitar com ele. Imaginando elas ser os únicos sobreviventes no mundo, e para continuar a linhagem de Ló, elas embebedam seu pai, e cada uma delas em uma noite se deita com ele. O resultado disso foi o nascimento de Moabe e Ben-Amim, de quem viriam os Moabitas e os Amonitas. Respectivamente, Amon e Moabe correspondem à atual Jordânia. Ló estava tão embriagado que não se lembrou de nada. Dessa forma, suas filhas cometeram um incesto e ficaram grávidas do próprio pai. Primeiro foi a mais velha, na noite seguinte a mais nova, que conseguiram engravidar dele. Sua história trágica terminou com o nascimento de dois povos violentos e pagãos. Ló escolheu servir a Deus, mas suas filhas escolheu outro caminho. Sobre a morte de Ló, não se sabe nada, não se tem nenhum registro, não temos nenhuma informação como foi o fim de Ló.